Bem, pessoal, primeiro dia do Enem concluído com sucesso. Aqui está a minha prova, fiz a prova azul. E agora eu vou comentar um pouquinho, eu até fiz algumas anotações, do que eu achei das minhas primeiras impressões da prova do Enem de 2022. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não me conhece, eu publico muito conteúdo sobre vestibular, principalmente agora na reta final, e vai ter muito conteúdo sobre o segundo dia. Então já se inscreve que vai valer bastante a pena. Então vamos lá para os comentários sobre a prova, sobre o que pessoalmente eu achei e sobre uma perspectiva um pouco mais geral. Em primeiro lugar, linguagens. Linguagens, a gente tem que comparar sempre com os anos anteriores. Não adianta você fazer uma comparação e dizer que linguagem estava difícil ou fácil baseado em nada. Se você olhar a prova de linguagens num vácuo, ela estava difícil como normalmente ela é. Questões dúbias, questões que tinham muita dúvida entre duas ou até três alternativas, questões que não faziam nenhum sentido, mas isso já é padrão da prova de linguagens. Quando eu comparo ela com a prova de linguagens do ano passado, duas coisas se destacam. Primeiro, ela estava muito mais curta. A prova do ano passado foi extremamente longa. A prova desse ano eu senti muito mais facilidade em ler os textos, achei que tinha muito menos questões com textos gigantescos, então isso facilitou muito. E segundo ponto, eu achei pessoalmente que tinha questões mais fáceis e algumas questões mal elaboradas, como sempre, muito difíceis, mas eram mais a exceção. Então eu acredito que assim, tirar, por exemplo, mais de 30 linguagens não vai ser tão difícil. 35 talvez seja um pouco difícil, mas é tirável. E acima de 40, como sempre, bastante complicado tirar em linguagens. Então essa é a minha primeira percepção olhando. Eu selecionei algumas questões, essas questões vão ser da prova azul, mas eu vou tentar comentar quais elas são, das questões que eu considerei boas e ruins da prova de linguagem. Então eu selecionei aqui como ruim a questão 29. Então vamos pegar aqui a questão 29 da prova azul, que foi a questão de Machado de Assis, que o comando diz: no relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no... Eu achei essa questão extremamente mal formulada, eu não consegui entender direito o que ela queria, e assim, o texto, ele era muito pouco representativo de qualquer tipo de ironia, assim, se tinha uma ironia era muito sutil, e eles poderiam ter colocado um texto um pouco melhor. Então essa eu achei uma questão muito mal formulada de linguagens, entre várias das que foram mal formuladas. Mas por outro lado, eu achei a questão 11 muito bem feita, né? A questão 11, ela segue um padrão muito comum, né, da prova de linguagens, que o enunciado fala o seguinte: o texto revela que quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a... E tinha muito essa questão de o quanto que existe uma curva de aprendizado quando você tem uma apropriação de uma nova linguagem. Então eu achei uma questão bastante justa. Tinha até um texto do Humberto Eco que fala muito sobre linguagem, né? Então eu achei bastante bacana. Essa foi uma questão que eu vou votar positivo, não vale só a gente criticar também. Então, de forma geral, linguagens eu achei uma prova muito dentro do esperado, mas uma prova que, como sempre, tem algumas complicações e, em relação ao ano passado, ligeiramente mais fácil e bastante mais curta. Então, essa é a prova de linguagens. A prova de humanas, eu achei que foi o contrário. A prova de humanas ela foi mais longa, teve muito mais questões com texto longo, e eu achei as questões pior formuladas do que ano passado. Ano passado a prova estava bem redonda, era uma prova que era, assim, razoavelmente tranquilo você tirar mais de 35 e 40 até. Essa prova eu acho que vai ser um pouco mais difícil chegar nos 40 por conta dessas questões um pouco mais mal formuladas. Um ponto positivo foi que caiu mais geografia física, coisa que no ano passado praticamente não caiu. Então esse ano se destacou, eu anotei que foram 4 questões, ou até mais, das que eu notei foram 4 questões que falaram sobre vários temas de geografia física. Eu achei que esse foi um ponto positivo, assim, foi um ponto de cair algo que não havia caído no ano passado. Então para quem estudou, isso vai ajudar bastante. E também percebi que a história do Brasil foi bastante tímido, né? Esse ano tinha uma oportunidade muito boa de falar sobre independência, falar sobre Semana da Arte Moderna, e isso foi pouquíssimo explorado. Então, achei que foi um ponto aí negativo. Na mesma lógica, as questões que eu considerei boas e ruins, a questão boa que eu considerei foi a questão número 82, que foi a questão de geografia física, né? O mapa especializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de tem um mapa da Amazônia legal. Eu achei que foi uma questão muito bacana, porque quem sabia o conteúdo, você tinha que quebrar um pouco a cabeça, mas depois ficava claro que falava aí sobre uma questão dos minerais, né? Então eu achei bastante interessante, achei uma questão que prioriza muito o conhecimento, as pessoas que sabiam vão conseguir acertar. Por outro lado, uma questão que eu achei muito mal formulada e muito, assim, fora de contexto foi a questão 69, sobre o Putin, né, Vladimir Putin. Eu achei que esse texto não teve nada a ver. Era uma questão teórica que você tinha que saber qual era a resposta e o texto só te atrapalhava, parecia. O texto não ajudava muita coisa. Então eu não gostei dessa questão 69. Eu achei que foi um ponto negativo aí da prova de humanas. Então, de forma geral, eu acredito que a prova foi um pouco mais difícil do que antes, foi mais longa e deve ter tomado mais tempo aí de todos vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né, entre a prova de humanas e linguagem. Vocês concordam, não concordam? Então acho que essa foi a minha primeira percepção.
E redação, eu achei que o tema ele foi bastante adequado, assim, foi um tema bastante relevante para a sociedade atual, tinha muita coisa que você poderia argumentar, mas eu senti um pouco de dificuldade de problematizar o tema. Eu mesmo que não tenho tanta prática mais em redação, que já não treino isso, acredito que tem pessoas que estão na mesma situação que eu tive um pouco de problema de fechar os argumentos e realmente conseguir deixar a redação consolidada. Então talvez eu perca um pouco de ponto nisso, mas eu acredito que assim, pensando no tema em si, eu acho que foi um tema justo, foi um tema bom, não é um tema polêmico, um tema que cause grandes problemas, mas eu quero saber a opinião de vocês também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do tema ou não. Então qual foi a minha avaliação geral do primeiro dia? Eu acho que foi um primeiro dia mais tranquilo do ponto de vista de tempo do que no ano passado. Aquela coisa de você terminar em cima da hora, deixar 20 questões de linguagem sem responder, eu acho que vai ser mais incomum, mas como sempre, é uma prova longa, uma prova cansativa, uma prova que tem uma dificuldade que a gente já conhece, tanto em linguagens quanto em humanas. E a redação, eu acho que foi um ponto positivo, não acredito que foi um ponto negativo não. Beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal que vai ter muito conteúdo bacana ainda. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço